fora, cidade agora, tudo que a gente precisa saber. O Jornal da EP tá no ar. Informações importantes, é esse caso que repercute em Araraquara. O Fernando vai contar os detalhes, eu já chamo o Zé Roberto Ferrari, porque exonerado da coordenação, o GCM Danilo Soller sai atirando. O ex-coordenador garante que perdeu o cargo porque não compactuou com assédios e perseguições contra membros da corporação. E ele também fala em manipulações e distorções de programas. Parece, pela denúncia, que o coronel queria que mentissem sobre ações da guarda. Conta a história, Fernando. Nomeado coordenador da Guarda Civil de Araraquara no início da gestão Lapena, o GCM Danilo Soller foi exonerado do cargo. Após o desligamento da função, Soller publicou uma nota pública em que diz que perdeu o cargo porque não compactuou com perseguições, desvio de missão da corporação e até com distorções de programas. Na declaração pública, ele afirma que foi exonerado porque não aceitou, abre aspas, praticar ou compactuar com perseguições a servidores, situações que ferissem o interesse público ou não estivessem alinhadas à missão da GCM. A lógica da vaidade política que não deve se sobrepor ao trabalho sério e ao compromisso com a sociedade. Mentiras e distorções em programas sérios e fundamentais, como a Patrulha Maria da Penha, a Câmara Cidadã e a Muralha Paulista, que devem ser tratados com a verdade e transparência que a população merece. Fecha aspas. Os apontamentos recaem diretamente ao secretário de Assuntos da Segurança Pública, Coronel Adalberto. Bom, cada ponto que o Danilo Soller aponta no seu desligamento, e vamos entender, né? Ele foi escolhido pela gestão Lapena para ocupar o posto. Não estamos falando, sabe, de a oposição tá inventando histórias. Estamos falando de um funcionário de carreira nomeado pelo governo e se dava muito bem até aparentemente. Está dizendo que se tentou distorções sobre a patrulha na Maria da Penha. O que eu apurei é que a Maria da Penha, a patrulha não existe mais. E o governo queria publicar informações, inventar números para dizer que ela existe. Isso é grave, isso é uma mentira. É uma falsidade à sociedade se realmente se deu dessa forma. Eu quero chamar o Zé Roberto antes da gente comentar a situação, porque o Zé Roberto está lá no Sindicato dos Servidores Municipais, para saber como é que o sindicato recebe essa declaração de um servidor, especialmente no que fala de assédios e perseguições e quais medidas o sindicato pretende tomar. Quando você aceita uma mentira, e vem uma tsunami de mentiras. Você é responsável por ela, Madalena. Não posso dizer que, olha, realizamos aqui 20 ações da Patrulha Maria da Penha se a patrulha não existe. Isso é falsidade ideológica. Que isso? Zé Roberto, o sindicato parece que já está acionando o MPT sobre a questão dos assédios. É isso? Você conta. Muito bem, Luiz. Vocês já fizeram um preâmbulo muito importante para contextualizar a nossa audiência sobre esse caso grave que está acontecendo em Araraquara, especificamente na Guarda Municipal e na questão da segurança da cidade. Eu estou aqui com Edgar Servan, ele é vice-presidente do Sismar, Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e região. Assim que vocês tiveram acesso a esse comunicado do Danilo Soller, vocês já começaram a tomar providências cabíveis, né? Bom dia ao Zé, né? Bom dia a todos da mesa. Sim, a partir do momento que nós tomamos ciência do desligamento do guarda municipal Danilo Soller, nós começamos a tomar as providências para proteção dos guardas municipais, porque ele não é só Danilo Soller, mas ali são em média de mais 5 guardas que pediram a exoneração, não só em solidariedade ao Soller, mas porque não compactua com as coisas erradas que o coronel, a secretário ou o prefeito estavam propondo ali para a Guarda Civil Municipal. E o que seriam essas coisas erradas? Então, as coisas erradas que eu tenho conhecimento, que eu estou, desde janeiro, eu estou à frente desta atuação, dessa cena, né? São perseguições a guardas civis municipais. Nós devemos deixar bem claro que em nenhum momento o Danilo Soller, corregedor, qualquer pessoa, eles não compactuaram. Então todo era dia sim, dia não, era pedido para tirar algum guarda daquele setor, porque teve um desentendimento político, algum desentendimento sobre
determinada coisa, situação ali. Então, em todo momento, o Danilo Soler não, eu sempre conversando com ele, conversando com o coronel, falando que isso não era correto. Então, eles não tomaram, o Soler, ele não tomou nenhuma medida que era uma punição, um assédio moral e político. Em nenhum momento o Danilo Soler aceitou. Então, a gente deve deixar isso bem claro, que eu acredito que um dos pilares, né, ou das cordas que arrebentou, foi também a perseguição que o Danilo não aceitou fazer contra a Guarda Civil Municipais, né, e tem aqueles outros que ficou a carta aberta ali, que é sobre a questão de alguns pontos que o Danilo Soler também não desejou fazer, compactuar com coisa errada. O Luiz trouxe um exemplo importante, que é o da patrulha da Maria da Penha, que a apuração do Luiz, que esse programa praticamente foi desmontado na cidade. E de acordo com essas apurações, o Soler, que era o comandante, teria que passar números para a população como se ele tivesse ainda acontecendo. Você teve acesso a isso? Sim, isso é verdade, né? O coronel queria fazer, que fizesse estatísticas ou fizesse matéria sobre a Maria da Penha aqui na cidade, e não tem o patrulhamento Maria da Penha aqui na cidade, queria criar, então isso não foi feito. Então o Danilo Soler não aceitou, é um dos motivos também, e gerou. Então, quando você ouve, né, falar que não tinha o perfil, o comandante não tinha o perfil, eu pergunto qual que era o perfil que o coronel ou o prefeito queria. Um perfil que mente para a população, um perfil que hoje eu não passo mais a acreditar em nenhum número ou dados que a prefeitura foi fazer, porque a prefeitura ia fazer uma matéria falando sobre a Ronda Maria da Penha, sobre como proteger, ou como que está funcionando. Então, o perfil não foi de mentir, foi um perfil honesto, que, no entanto, ele entregou o cargo, não, desculpa, só houve o desligamento porque o coronel falou ou eu ou o Soler. Então, o que aconteceu foi a corda acabou roendo para o lado mais fraco, que foi o do Danilo Soler. Então, por isso que nós estamos aqui defendendo o Danilo Soler, porque ele veio falar a coisa correta, teve a atitude correta, né? E não foi um perfil de mentiroso. Então, esse é o perfil que a gente não tem. Então, quando se fala também por que ele recorreu às mídias, às redes sociais, foi após o desligamento, porque nós tentamos também fazer uma reunião com o prefeito, com o pessoal, para tentar amenizar essa situação, mas o prefeito não ouviu e desejou já fazer o desligamento de imediato sem ouvir a outra parte. A gente tem acompanhado durante toda a edição do Jornal da IP sempre algum caso que nos remete, eu também estou na rua, já recebi essas informações. Assédio moral da prefeitura em relação a servidores que discordam em algumas coisas, que teve o caso do rapaz também que teve a greve, aderiu à greve, acabou sendo exonerado. Sim. Chegam outras coisas de assédio moral a vocês, ou é mais um caso isolado da Guarda agora? Não, não é um caso isolado, é um caso que tem na prefeitura toda, Inclusive, nós temos um outro tema que nós vamos tratar na semana que vem, que é muito sério em outro departamento, é muito sério o que estão fazendo, que estão abrindo página para a pessoa ser dispensada por justa causa, mas que é para encobrir coisas erradas do governo. Então, isso que a gente tem que deixar bem claro. Dentro da Guarda Civil Municipal, houve sim, antes do Danilo Soler assumir como comandante, onde foi trancado a sala de um Guarda Civil Municipal, onde ele teve a carteira dele e os documentos, o remédio controlado que ele toma trancado por 3, 4 dias, e só foi liberado, aberta essa sala após o sindicato ir lá. Trancaram com cadeado, com tranca, para que ele não tomasse acesso à sala dele. E isso aconteceu agora nessa gestão. Então, antes do Danilo Soler assumir, quando eu tomei ciência, o sindicato tomou ciência, nós fomos até o caso, fomos até o local e houve a abertura dessa sala para que ele tomasse a medicação dele e tomasse o documento dele, que estava trancado de posse dentro da Guarda Civil Municipal. Então, são coisas sérias. E teve outro caso também de uma outra Guarda Civil Municipal, que em todo momento foi pedido para ela deixar o cargo, foi pedido para deixar o cargo e o Soler não permitiu. Então é isso que a gente tem que deixar bem claro, que sempre houve um trabalho para não ter esse tipo de assédio dentro da Guarda. Então, até agora, não teve esse problema dentro da Guarda Civil Municipal, né? Mas deixamos bem claro que isso, agora, eu não sei como é que vai ser de hoje para frente, mas isso não pode acontecer. Luiz, Madá, são relatos graves que a gente está acompanhando aqui com o Edgar Servan. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, eu tenho sim, Zé, porque é tudo muito grave
para ficar no campo do discurso. Eu pergunto, e você repassa a pergunta ao Servan, que representa uma instituição que defende os servidores. Nessa questão, por exemplo, de fraudar informações, divulgar dados inverídicos, esse pedido que teria partido do Coronel Adalberto, existem provas? Me refiro a uma mensagem de WhatsApp, a uma gravação, enfim, algum momento em que isso foi passado, porque isso provaria a inviabilidade da permanência do coronel no cargo. Alguém que quer mentir à sociedade não pode estar ocupando uma pasta pública. O sindicato teve acesso, encaminhou ao MPT alguma materialidade disso, Zé? Pergunta do Luiz é a seguinte: nesse caso que o Soler, e você relatou aqui, acusa o coronel de tentar mentir para a sociedade, né? Criar estatísticas que não existem. Tem provas em relação a isso? Tem alguma conversa que ele teve com o coronel por WhatsApp? Tem alguma materialidade que foi encaminhada por o Ministério Público? Essa parte não foi encaminhada ao Ministério Público, porque a Prefeitura, pelo que eu tenho acompanhado, a Prefeitura falou que vai tomar medidas cabíveis contra o Danilo Soler, contra a Guarda Civil Municipal, né, alguns guardas. Então, eu não tenho em posse, não foi encaminhado ao Ministério Público. Mas nós estamos aqui para defender sim, e se possível a gente encaminha sim. Porque, que nem a gente está falando, são dados graves, né? E eu esqueci de falar um negócio, Luiz, que eu acho importante a gente colocar aqui, porque o secretário, ele está na cadeira, na pasta como titular, e hoje você vê como é tão frágil a Guarda Civil Municipal, ou o plano de carreira, falta de plano de carreira, que hoje ele troca como ele quer, como foi trocado na quarta-feira para quinta-feira, e na sexta já tem o outro assumindo. Então, a corda sempre vai roer para o lado mais fraco, a gente não pode permitir isso. Não pode que qualquer pessoa que sente como titular na Secretaria da Segurança Pública troque o guarda municipal como ele quiser. Isso deixa bem frágil a instituição, porque aí depois vai, agora o próximo, ou quem for, vai fazer conforme o trabalho que o coronel, quem quer isso. Não pode acontecer. Então a gente tem que ter um trabalho firme para que a própria Guarda Municipal tenha um caminho sólido, fique, porque a gente viu que o perfil do secretário foi de mandar embora porque não concordou, não fez o que ele queria compactuar. E como você falou, né, perguntou, a materialidade a gente apresenta para defender sim. E você vê que o Danilo Soler vai continuar na Guarda Municipal, porque ele é concursado, aprovado, só que ele deixa de ser o comandante. Você imagina como que fica o clima lá, né, Luiz? Posso falar outra coisa? Pois não. É interessante como ele falou que o Danilo Soler volta a ser Guarda Civil Municipal, sim. Qual foi? Houve uma reunião, acho que na segunda ou na terça-feira, onde foi pedido para a exoneração do Danilo Soler, onde o coronel fez um documento com 30 páginas que eu não tive acesso, né, informando os motivos para tirar, destituir o Danilo Soler. E o que chegou para mim é que o coronel falou assim: olha, eu quero o Danilo Soler na rua. Eu quero ele na rua. Eu quero ele patrulhando a pé. Eu quero ele na rua. O que ele está querendo dizer é o seguinte: colocar ele no pior lugar. Isso é uma perseguição que ele fez, que ele está fazendo. Que ele fala assim: olha, eu quero mostrar. Ele quer mostrar o poder, que ele quer falar assim: olha, eu quero determinar tal local. Aqui não é polícia militar. Porque eu acho que lá ele tem esses costumes, aqui nós somos civis, nós temos a CLT, nós temos o Estatuto da Guarda Municipal e da Prefeitura, que deve ser seguido. Então, é nítido que ele está querendo fazer perseguição, então nós vamos acompanhar até onde o Danilo vai trabalhar, porque ele já deixou claro que ele quer colocar no pior lugar para a perseguição, para mostrar de exemplo para outros guardas. Aí eu falo, como é que fica a instituição dentro da Guarda Municipal, como fica o próximo comandante? Aí tudo que o coronel falar, eles vão falar amém? Então não pode acontecer isso. Quer dizer, está ressuscitando velhos modelos que eu me lembrava muito bem, porque eu já acompanhei, principalmente durante a ditadura militar, que se aquele delegado não fosse interessante para o poder, simplesmente você mandava lá para Macedônia, lá no fim da linha. Piriri pororó. É isso aí, delegacia, né? Que nem telefone tinha. Foi um dos piores momentos que o Brasil passou, porque não se tinha... você está com a sua família estruturada, tem os filhos na escola e tal, de repente você não faz alguma coisa que o comando, como era na ditadura militar, então o sujeito vai, pera um pouquinho só que nós vamos dar um presentinho para você, vai lá para Macedônia, lá no final da linha que não tem nada lá. Sabe, então, é mais ou menos, quer dizer, isso é uma coisa muito séria, muito grave. Agora, a gente precisa dar oportunidade ao outro lado, né? Se ele quiser falar, e a gente vai tentar buscar o coronel para que ele possa ter também voz e alegar o que está realmente acontecendo. Porque as denúncias são muito sérias,
as denúncias são sérias. Inclusive, o vereador está dizendo aí que o mínimo que se espera é a exoneração do... Exoneração, né? Sim. Isso aí. Do coronel do coronel, Mas ele já está nomeando, né, os novos comandantes, então me parece que ele segue com autonomia na pasta. Inclusive, o substituto do Soler já foi nomeado, já há um novo comando, que é o GCM Círio Santos Magalhães Júnior, novo comandante da Guarda Civil Municipal. Claro, né, o comando tem que existir. Agora, isso não pode existir uma sublevação da tropa? Sabe, porque a tropa tá vendo, porque se isso estava acontecendo com um, vai acontecer com o outro também. Isso já está acontecendo, Madalena. A Ju Ernesto pode complementar, porque além do Soler, que foi exonerado pelo prefeito, ele não pediu para sair, os outros sim pediram, dizendo, então se vai ter essa retração, a gente também não fica. Então, hoje, há uma tropa, não estou falando pejorativamente não, mas há uma tropa rebelada, Ernesto. Em solidariedade ao ex-comandante da GCM, Danilo Soler, destituído do cargo nessa quarta-feira, dia 17, 5 dos outros 6 GCMs que ocupavam cargos de confiança, como subcomandante e inspetores, entregaram seus cargos. Somente um inspetor se manteve na posição. Na carta em que entregam seus cargos, os demais GCMs também fazem acusações duras, abre aspas. A decisão se dá em virtude de ingerências diretas e recorrentes do secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, senhor Adalberto José Ferreira, que tem comprometido a autonomia administrativa e operacional da Guarda Civil Municipal, bem como prejudicado o pleno exercício das nossas atribuições, fecha aspas, é o que afirmam no documento. É a primeira vez que a Guarda Civil Municipal fica sem comando em 24 anos de existência da corporação na cidade. Para o Sismar, esse é mais um caso que revela o uso de assédio como ferramenta de gestão, retaliando, punindo e perseguindo os servidores pelos mais variados Conforme motivos. o próprio Servan já deixou claro, né? Ingressou agora no Ministério Público do Trabalho. Agora tem que ter materialidade, né? Eu insisto nesse ponto. O secretário está praticando assédio. O secretário pediu para eu falsificar dados. Tendo materialidade disso, é batom na cueca. Aí é prova cabal da situação, porque obviamente o outro lado pode rebater tudo isso. Falando em outro lado, Lucas, a missão está dada e o convite feito aqui publicamente. Coronel Adalberto, que ele é muito refratário a falar com o nosso programa desde o início da gestão. O espaço está aberto para o senhor, claro, se defender. Né? É legítimo que o senhor se defenda, que o senhor traga o outro lado. Se defender porque não tem argumento para se defender, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu imagino que no jornalismo se faz assim, você tem sua visão crítica, a notícia é notícia, o fato é esse. Agora, a opinião é nossa. O outro lado tem todo o direito de colocar suas questões. Se não coloca é porque realmente não tem respeito, inclusive, com a população. Porque o nosso programa é um programa de maior audiência, tá bom? São milhares de pessoas nos ouvindo, milhares de pessoas que pagam o seu salário e devem ter, logicamente, a explicação. E não em lugar que passam o pano, né? Então, quer dizer, nós queremos fazer as perguntas. Jornalismo é assim, você ouve os dois lados da questão e você tem sua opinião. Ele vai poder falar e ele vai poder responder as perguntas que a gente fizer. Zé Roberto, muito obrigado pelas informações. O sindicato, então, deixou bem claro e é bastante contundente nos apontamentos. A gente tem a continuidade desse assunto com a pressão parlamentar, mas fica para daqui a pouco, porque esse assunto, evidentemente, enquanto a gente aguarda uma possível manifestação do coronel Adalberto, né? Mas antes eu gostaria de ouvir essa manifestação, porque foi uma manifestação bem, posso dizer, bem objetiva, né? Então do Guilherme Bianco, vereador do PCdoB, porque isso repercute na Câmara. Nós temos até algumas apurações, mas vamos ouvir direto o Bianco e a gente complementa aqui com o que a gente apurou. O secretário de Segurança Pública de Araraquara precisa ser demitido hoje. Hoje a gente tomou conhecimento da carta de pedido de exoneração do ex-comandante da Guarda, Danilo Soler. Na carta são expostas medidas inaceitáveis à frente da gestão da Secretaria de Segurança Pública, como perseguição aos servidores, práticas que ferem interesse público e não estão alinhadas aos valores da Guarda, e que a vaidade política se sobrepôs ao trabalho sério e ao compromisso com a sociedade, além de mentiras, distorções sobre programas importantíssimos da Secretaria de Segurança Pública. Essa denúncia é gravíssima e essas palavras são do ex-comandante da Guarda Municipal. Solidariedade ao Soler. Todos os cargos comissionados da Guarda Municipal pediram exoneração em conjunto, uma atitude honrosa e íntegra.
Um homem não pode ser maior que uma instituição. O que o coronel Adalberto tem feito à frente da Secretaria de Segurança Pública é inadmissível. E o prefeito Lapena precisa exonerar o coronel hoje. Pra você ter ideia, se isso já não fosse o suficiente, os números à frente da Secretaria de Segurança Pública do coronel Adalberto assustam. A maioria das estatísticas de segurança pública e trânsito no nosso município desabaram nesse primeiro semestre. Por exemplo, aumentaram em 77% o número de mortes no trânsito e o número de homicídios triplicou em apenas 6 meses. A Guarda conta com profissionais e servidores públicos que se dedicam com excelência à segurança pública do nosso município. E eles merecem um secretário à sua altura. Essa é, sem dúvida, a maior crise institucional da história da Secretaria de Segurança Pública. E a vítima não pode ser a nossa cidade. Lapena, demita agora o coronel Adalberto. Bom, o Bianco disse o secretário tem que ser demitido hoje, esse hoje era ontem, então não houve essa demissão, né? O novo comandante já foi nomeado, agora as denúncias são muito sérias, eu acho que eu vou cobrar aqui de novo, né? O ombudsman do governo tem aí talvez o seu grande desafio, né? De comandados, de pessoas de carreira denunciando assédio e manipulação de números. Um governo sério não pode admitir qualquer tentativa de manipular números. Que números são esses que estão querendo manipular? Querem enganar quem? Para que manipular? Eu passo a desconfiar de todas as informações que a Secretaria da Segurança começa a publicar nos seus relatórios diários e nas informações que chegam via assessoria de imprensa, a não ser que haja um desmentido público do responsável, coronel Adalberto. Mas porque o coronel vem colhendo aí resultados péssimos, porque o próprio Bianco fez um balanço sobre a questão da violência e me parece que não está havendo aquela coordenação entre civil e municipal, enfim, a gente e militar também, e a gente fica aí na expectativa. Bom, a gente já fez o convite aí, né, Luquinha, para o coronel, que eu acho que ele não pode ficar em silêncio, ele tem que explicar que tipo de assédio foi esse, se ele acha que não foi assédio, enfim, o que na verdade aconteceu. Então a gente precisa ter esclarecimento. E a gente dá oportunidade a todos, só não fala quem não quer. A gente percebe que tem um clima de desassossego na Guarda Civil Municipal. E eu tive conversando nos bastidores com o pessoal do Legislativo e existe alguma tendência em que se abra uma comissão especial de inquérito na Câmara, o equivalente à CPI municipal. Como o Luiz falou, você acaba não resolvendo, mas você faz uma pressão política em cima disso, porque aparentemente eles estão tocando a vida como se não tivesse acontecido nada. O coronel chegou, nomeou uma nova pessoa para o comando da guarda, está colocando gente ali como se não tivesse acontecido nada. Essa falsificação de dados, Madalena, é uma coisa grotesca, porque não é só você inventar dados, você está inventando que um programa está em atividade e esse programa não está em atividade. Quer dizer, você está criando do nada um mundo do Alice nos Países das Maravilhas para dizer que Araraquara está de um jeito que está muito longe de estar. É uma coisa muito séria que merece uma investigação profunda e eu acho que inclusive o próprio Ministério Público vai bater muito pesado nessas questões. Jornal da EB.